Fiat 147 chegou ao mercado em 1976 e foi o primeiro produto da Fiat aqui no Brasil. Hoje a gente vai conhecer os detalhes dessa versão GL, lançada 2 anos depois. Saudações pessoal, e aí, como estão? Bom, hoje é dia de falar de Fiat 147. Eu já falei em outras matérias, o 147 é um dos carros que eu mais gosto, uns carros antigos, porque tem uma história familiar também com uma tia minha. Eu vou falar de novo nessa matéria, mas acho que eu falei na do Rally. E claro que é um carro que tem uma importância extremamente grande para a história da Fiat no Brasil. Foi o primeiro modelo produzido pela Fiat no Brasil. E além disso, ele é um carro que ele trazia muitas inovações, um carro que ele, digamos que ele revolucionou o mercado, né? Eu acho que o 147 ele pode ser entendido dessa forma. E é um carro que também a gente via muito na rua nos anos 80, e atualmente a gente só vê carros em coleções. E é legal você ver um exemplar como esse, né, da versão GL. A versão GL saiu em 78, ele foi lançado em 76. E é muito legal ver e ter a oportunidade de mostrar para vocês um carro com esse nível de cuidado e de preservação, né? Bom, começando por aqui, a versão GL trazia algumas coisas diferentes, mas falando do 147 de modo geral, ele é o herdeiro do 127, né, italiano, e o que é legal desse carro é justamente essas linhas retas. Quando eu era criança, como minha tia tinha andava sempre, e é uma coisa que sempre chamava minha atenção, um carrinho pequeno com esses detalhes quadrados da época. Ele é muito europeu, né? Ele tem essa cara de carro europeu que é fantástico. Detalhe aqui, o proprietário estava me falando, esse adesivo é um adesivo relativo aos acessórios que o carro trazia. Olha só que legal. Eu vou falar de uma história, ele foi em Águas de Lindóia agora, ele foi para Águas de Lindóia agora e eu vou contar uma história sobre uma pessoa que abordou ele, que contou uma história desse exemplar em especial, coisas que só acontecem com carro antigo. Bom, outros diferenciais dessa versão GL é isso aqui, esse desenho de roda. A versão mais simples do 147 tinha aquela roda com aquela calotinha, ou às vezes até sem, né? Essa aqui era uma rodinha charmosa, uma variação daquela, mas uma roda charmosa, né? Eu acho interessante isso. Outra característica legal, esses borrachões nos para-choques e as lanternas lisas, olha só aqui. E claro, né, um 147 GL aqui chamando a atenção aqui no logotipo. E outras coisas que eu gosto muito de mostrar esses carros clássicos é isso aqui. Esses adesivos de época, e olha esse aqui, de Amparo, originalmente de Amparo, além do adesivo de carro do ano da Auto Sport. Cara, fantástico, realmente sensacional. Ó, esse aqui vai para o nosso vídeo de sons, hein? Ah, tem que ir, realmente. Agora falando do interior, algumas características que chamam a atenção dizem respeito ao acabamento. Em relação à versão de entrada, olha só a padronagem desse tecido, muito mais macio e muito mais charmoso, na verdade, do que a primeira versão, né, que usava um tipo de um corino, né, era um estofamento mais grosseiro, inclusive.
E a ergonomia excelente do 147 foi muito elogiada pelos colegas de imprensa da época. E detalhe também desse volante com um raio único, realmente muito charmoso, muito legal. Agora eu vou mandar para poder falar um pouquinho das impressões e de umas lembranças aqui também. Muito bem, Fiat 147. Cara, sem dúvida que o Fiat 147 é um dos carros mais carismáticos já produzidos no Brasil. A história do carrinho realmente é incrível e dá para fazer aí a tradicional acerto de marchas aí, o nosso querido punta-taco. Pois bem, vocês viram que o desempenho dele era algo que chamava atenção dentro da proposta de ser um carro simples, né? Falando especificamente do 147. Ele é um carro pequeno. Eu costumo brincar que o carro pequeno você identifica quando você consegue chegar do outro lado do carro apenas estendendo a mão. O pessoal de Uno buzina, é uma maravilha. Quando você consegue chegar do outro lado do carro apenas estendendo a mão, significa que ele é um carro pequeno. O Mini é assim também e o 147 é legal por conta dessa característica. Mas como eu falei, ele é um dos carros mais carismáticos já produzidos no Brasil. Primeiro produto da Fiat feito aqui em 76 e um sucessor do 127. E mais do que isso também, ou além disso, ele é um carro que aquele adquiriu uma personalidade própria. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais quando a gente fala do 147, né? Aqui no Brasil ele acabou adquirindo uma personalidade bem própria, né? Se adequando aos gostos, aos costumes locais, né? Tanto que a Fiat, na época do lançamento, ela fez uma das propagandas mais criativas da publicidade nacional. Eles fizeram o carro com 1 litro de combustível atravessando a ponte Rio-Niterói. Cara, olha a ideia do marketing, né? Fantástico. E, além disso, mais do que isso, eles fizeram um para mostrar que a suspensão era rígida, era uma suspensão muito boa. Eles fizeram ele descendo a escadaria na Bahia, a escadaria da Penha, salvo engano, na Bahia. Ou seja, com esse tipo de propaganda, ficou comprovado que o carro tinha uma durabilidade, tinha aí uma resistência e estava preparado para enfrentar aqui algumas das nossas condições normais de uso, né? Que parece que descer escada não é, mas andar nesse asfalto é, e muito. O cara tá muito espertinho, né? Eu acho incrível como ele é um carro com 796 quilos, né? Pouquinho menos. Ele é um carro muito leve e com essa potência fica perfeito. Realmente nós temos aqui um conjunto muito bom. Essa versão GL chegou em 78, trazia aí alguns diferenciais externos que eu falei, mas trazia também termômetro, por exemplo, trazia o aviso de luz da reserva do combustível e o banco com essa outra padronagem, o banco com encosto de cabeça. Parece que não dá para encostar a cabeça, na verdade, não dá, mas não dá para dizer que não era algo, digamos, necessário, né? E um diferencial, claro, mais importante. O que é muito legal desse 147 é que ele foi tendo também algumas variações. Então, além daquela versão L, tivemos o GL,
o GLS, é um carro que a gente vai mostrar futuramente aqui na garagem, e o Rally, que eu acho sensacional, que trazia, por sua vez, o motor de 1,3 litro. E era um carro muito bacana para a época. Mas ó, o desempenho dele, cara, não deve nada hoje em dia aos carros de baixa cilindrada que nós temos atualmente. Claro que a gente tem o turbo hoje em dia, mas imagina um carrinho desse com um turbo na época. Cara, fantástico. Suspensão independente, as 4 rodas, freios a disco, uma série de coisas que realmente foram diferenciais importantes do modelo e também na história do 147. E outra coisa muito importante que vocês estão notando agora é o espaço interno. Olha aqui, ele levava 5 pessoas de uma maneira confortável, por que não? É o que a gente vê em modelos como o Mini, sempre que a gente andou no Mini clássico, é exatamente isso. E o câmbio desse carro, a despeito do que acontece com a fama, na verdade, que um 147 tem, os engates são bem macios. É o jeito de você engatar, por exemplo, a primeira. Mas fora isso, perfeito, meus amigos. E a simpatia, sem dúvida, é contagiante. Agora, a minha história com 47, na família, uma tia teve um 47, verdinho, andei muito nesse carro, então tenho lembranças muito legais, muito boas do Fiat 147. E andei depois, meu tio teve o Frente Europa, que a gente vai mostrar em breve, vocês vão curtir, é um azul, belo carro, meus amigos. E para fechar a história que eu falei, pessoal, o proprietário desse carro foi em Águas de Lindóia, chegou lá, veio um rapaz e ele olhou uma coisa, outra, perguntou se ele sabia quem era o primeiro dono e tal. Daí tem a nota fiscal que vocês estão vendo agora nas imagens. A nota fiscal é da primeira dona, da Zá de Amparo, e ele começou a chorar. Essa primeira dona era a tia dele. Olha só como o mundo dá voltas. E o carro antigo, ele te proporciona essas coisas fantásticas. Então, ter a possibilidade para mim, a oportunidade de contar essas histórias também é sempre muito emocionante. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e nos falamos. Até mais, tchau, tchau.